Olá turma, vamos para mais uma videoaula e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a interpretação dos parâmetros do nosso modelo. A gente já viu como é que é feita a nossa interpretação básica, mas em algumas situações vocês vão se deparar com transformação de variáveis, certo? E uma das transformações mais utilizadas é a transformação logarítmica. E quando a gente trabalha com a transformação logarítmica, a gente tem uma pequena mudança na maneira que a gente vai interpretar o parâmetro do coeficiente angular. Então hoje a gente vai ver como que a gente consegue interpretar na presença da transformação logarítmica, ok? Mas antes da gente ver um pouco mais sobre a interpretação, vamos fazer uma pequena revisão rápida da aula passada, ok? A aula passada a gente viu que sobre as suposições do nosso modelo de regressão, quais são as suposições que a gente viu até agora? É que o modelo é um modelo linear, a nossa variável resposta é uma função linear da variável explicativa, nós temos acesso a uma amostra aleatória, o valor esperado do erro dado a variável explicativa é igual a zero e a variância do erro dado a variável explicativa é igual a sigma2, ela é uma constante. E dessas suposições, a gente chega que o valor esperado de y dado x, né, o valor esperado da nossa variável resposta, dado a variável explicativa, ela é uma função linear, beta0 mais beta1x. Ela é uma reta, e essa reta aqui é o que a gente chama de reta de regressão. Então, o nosso objetivo vai ser o quê? Estimar esse valor esperado aqui. Ou seja, a gente vai estimar esses parâmetros beta0 e beta1 e, consequentemente, a gente vai ter uma reta de regressão estimada. Ou o que a gente costuma falar, uma reta de regressão ajustada aos dados. Ok? Então, qual que é o nosso interesse? O nosso interesse é escolher um beta0 chapéu e um beta1 chapéu, que são os estimadores dos parâmetros beta0 e beta1, de tal forma que o erro, ou na verdade, o resíduo, certo? O que é o resíduo? O resíduo é a diferença entre o que eu observo na minha amostra menos o que eu estou prevendo ou o que eu estou ajustando através da reta de regressão ajustado ou através da reta de regressão estimada, tudo bem? Então, a diferença entre o que eu observo e o que eu estimo é o que a gente está chamando de resíduo, tudo bem? Resíduo não é o termo de erro. O termo de erro, como eu falei para vocês, é uma variável aleatória não observável, é uma quantidade teórica que a gente não observa, tudo bem? E o resíduo é meio que uma tentativa de estimar o erro aleatório do nosso modelo, tudo bem? Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é estimar beta0 e beta1. Se a gente estima beta0 e beta1, consequentemente a gente está estimando o valor esperado de y dado x, ou seja, a gente está estimando a nossa reta de regressão, certo? E de que maneira nós vamos estimar os parâmetros do nosso modelo? Através do método de mínimos quadrados. Professor, é o único método de estimação que existe? Não, mais para frente a gente vai acrescentar mais uma suposição aqui, dentre essas quatro, e a gente vai estimar de uma outra maneira, que na verdade a gente vai chegar no mesmo resultado, tudo bem? Então os estimadores de mínimos quadrados são de fato os estimadores que nós vamos utilizar para ajustar, né, um modelo de regressão aos dados que a gente tem em mãos, tudo bem? Então, o método de mínimos quadrados, ou MQO, consiste em escolher um estimador para beta0 e um estimador para beta1, de tal modo que a soma dos quadrados dos resíduos seja a menor possível. Então, eu vou minimizar esse termo aqui, ó, a soma de quadrados do resíduo, ou seja, eu vou minimizar o que eu observo menos beta0 chapéu menos beta1 chapéu xi elevado ao quadrado. Okay? Então, problema de otimização, fazendo lá as condições de primeira ordem
e resolvendo o sistema de equações em relação a beta 0 chapéu e beta 1 chapéu, a gente chega no resultado que é o estimador de beta 0, ele é o quê? Ele é a média amostral da nossa variável resposta menos a média amostral da nossa variável explicativa vezes o estimador de beta 1. E o estimador de beta 1 é o quê? É essa soma aqui, né, no numerador que eu falei para vocês na aula passada, que esse numerador aqui, ele nada mais é do que a covariância amostral entre a nossa variável resposta e a nossa variável explicativa. E aqui o denominador nada mais é do que a variância amostral da variável explicativa, tudo bem? Então, a reta estimada ou a reta ajustada, tudo bem? É a mesma coisa, reta estimada e reta ajustada. Ajustada por quê? Porque nós estamos ajustando o modelo aos dados que a gente tem acesso. Então, reta ajustada ou reta estimada, certo? A gente vai denotar a reta estimada por yzinho chapéu. Para não ficar carregando o valor esperado de y dado x chapéu, eu vou só substituir isso daqui, ó, por um yzinho chapéu. Então, o y chapéu é a nossa reta estimada, que é igual ao beta 0 chapéu, ou seja, o estimador do parâmetro beta 0, mais o estimador do parâmetro beta 1, vezes a variável explicativa. Ok? Agora, existem algumas maneiras de a gente representar esse estimador beta 1 aqui, tudo bem? Então, eu consigo destrinchar esse numerador aqui de algumas outras formas, assim também como o denominador. E dependendo da situação, a gente pode utilizar uma ou outra forma, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou chamar esse numerador, né, essa covariância entre a variável resposta e a variável explicativa de S de xy, certo? Estou denotando essa soma aqui por S de xy. E o denominador, a variância da nossa variável explicativa, eu vou denotar por S de xx, ok? Então, o S de xy, certo? Esse somatório aqui, fazendo algumas manipulações algébricas, a gente chega nos seguintes resultados, certo? A gente pode chegar nessa soma aqui, somatório de xi menos a média amostral vezes yi, tudo bem? Ou a gente pode chegar nesse resultado aqui também, ó, somatório de y e xi menos n y barra x barra, ok? Então, fazendo algumas manipulações algébricas, a gente consegue chegar nesses dois resultados. Agora, no S de xx, a variância amostral da nossa variável explicativa, a gente pode fazer algumas manipulações algébricas aqui nesse somatório e a gente vai chegar nesse resultado aqui. Somatório de xi menos x barra, que multiplica xi, ou somatório de xi ao quadrado menos n x barra elevado ao quadrado, ok? Então, como é que fica a fórmula do estimador para o parâmetro beta 1, o parâmetro do coeficiente angular? S de xy sobre o S de xx vai ser o quê? Ó? Esse somatório dividido pela variância amostral da variável explicativa, essa aqui é a primeira fórmula que a gente viu, ou somatório de xi menos x barra, que multiplica yi, dividido pelo somatório de xi menos x barra, que multiplica xi, ou ainda somatório de xi menos n y barra x barra, dividido pelo somatório de x ao quadrado menos n x barra ao quadrado. Então, a gente pode utilizar qualquer uma dessas alternativas para calcular a estimativa do parâmetro angular. Lembrando, né? Estimativa e estimador. Estimador é a fórmula que a gente encontrou através do problema de otimização. A estimativa é o valor numérico que a gente vai encontrar, tudo bem? Um exemplo. Para uma amostra de 20 observações, são encontrados os seguintes resultados, ok? Então, eu tenho aqui que o x barra, que multiplica a soma das observações da variável explicativa é igual a 36. O x barra, que multiplica a soma das observações da variável resposta é igual a 125. A soma da variável explicativa vezes a variável resposta é igual a 50. E a soma da variável explicativa elevada ao quadrado é igual a 50. Tudo bem? Então, vamos calcular
as estimativas para os parâmetros beta 1 e beta 0 utilizando esses resultados, tudo bem? E aqui ele coloca o seguinte, ó, que a variável x ela é estritamente positiva. O que que isso significa? Isso significa que x só assume valores positivos, ele não assume valores negativos, tudo bem? Então, o estimador que a gente vai utilizar aqui, qual que vai ser, certo? Vamos estimar primeiro o beta 1, por quê? Porque o beta 0 ele depende do estimador de beta 1. Então, a gente precisa estimar primeiro o beta 1 para depois estimar o beta 0, tudo bem? Então, qual a fórmula, dado essas informações, que a gente vai utilizar? Ora, eu tenho aqui ó, o somatório de x e y, olha só, eu já tenho essa informação, e eu tenho também o somatório de x ao quadrado. Então, o que é que está faltando aqui para a gente conseguir utilizar essa terceira fórmula aqui? Ó? A gente está precisando apenas da média amostral da nossa variável resposta, a média amostral da nossa variável explicativa. A gente consegue encontrar uma estimativa para o parâmetro beta 1, tudo bem? Então vamos lá, vamos pegar a nossa primeira informação, que é que a média amostral da variável explicativa vezes a soma das observações é igual a 36, tudo bem? Então aqui eu vou fazer algumas manipulações algébricas, certo? O que que eu fiz, ó, desse passo para esse passo aqui, ó? Eu multipliquei e dividi por n, certo? Quem é n? N é o número de observações, correto? Então, ó, se eu multiplico e divido por n, quanto é n dividido por n? N dividido por n é 1. Então, eu não estou alterando essa equação aqui, ó. Dessa equação para cá e essa daqui são exatamente as mesmas. Por quê? N dividido por n é igual a 1. Então, eu não estou alterando absolutamente nada, tudo bem? Agora, eu vou pegar esse cara aqui, ó. 1 sobre n somatório de xi. Quem é 1 sobre n somatório de xi? 1 sobre n somatório de xi nada mais é do que a média amostral de x. Ou seja, esse cara aqui é o x barra. Então, o que é que a gente tem? A gente tem n que multiplica x barra, que multiplica x barra e é igual a 36. Quem é n? N é o número de observações e a questão fala que eu tenho 20 observações, então vai ficar 20x barra ao quadrado igual a 36. Olha só, a gente já encontrou esse termo aqui, ó. Nx barra ao quadrado é igual ao 20x barra ao quadrado, que é igual ao 36, tudo bem? Mas a gente precisa também saber qual o valor da média amostral da variável explicativa, certo? Então, eu vou passar esse 20 multiplicando, então x barra ao quadrado é igual a 1,8. Isso implica que o x barra ele é aproximadamente 1,34. O que é que eu fiz aqui? Eu tirei a raiz quadrada, né? Tirei a raiz quadrada de 1,8. Agora, a raiz quadrada de 1,8, ela na verdade pode ser mais ou menos 1,34. Mas aqui eu estou descartando o valor negativo. Por que que eu estou descartando o valor negativo? Porque a questão fala, ó, que a variável ela é estritamente positiva, ou seja, os valores dela são maiores do que zero. Se os valores dela são maiores do que zero, não tem como eu calcular uma média negativa. Por isso que eu estou descartando o valor negativo. Então, x barra é igual a 1,34, tudo bem? Agora vamos pegar a nossa segunda informação. Nossa segunda informação é que a média amostral da nossa variável explicativa vezes a soma das observações da nossa variável resposta é igual a 125. Então, eu vou proceder da mesma forma que eu fiz aqui, ó, aqui em cima. Eu vou multiplicar e dividir por n. Multiplicando e dividindo por n, eu não altero nada, porque n dividido por n é igual a 1, tá bem? Então, eu vou pegar esse termo aqui, ó, 1 sobre n somatório de y. O que é 1 sobre n somatório de y? Nada mais é do que a média amostral da nossa variável resposta, ou seja, y barra. Então, vou substituir por y barra. Quem é n? N é igual a 20, substituir aqui por 20. X barra, y barra é igual a 125. Olha só, então a gente encontrou esse termo aqui, n, que é 25, y barra, x barra. E esse valor é igual a 125, tudo bem? Mas mesmo assim, para calcular o estimador ou a estimativa
de beta zero, eu vou precisar da média amostral, certo? Então, vamos calcular aqui a média amostral da nossa variável resposta. Então, vai ficar 20 que multiplica x barra, ou seja, quem é x barra? X barra a gente acabou de calcular aqui, é 1,34 vezes y barra, que é igual a 125. Então, multiplicando aqui e passando esse valor dividido, eu vou ter uma média amostral da nossa variável resposta de aproximadamente 4,66, tudo bem? Então, agora eu consigo calcular o S de XY e o S de XX. Quem é o S de XY? O S de XY é esse termo aqui, ó, o numerador, que é a soma de y e xi menos n y barra x barra. Tá aqui, ó, a soma de x e y é igual a 50. E n x barra y barra é igual a 125. Então, dá um valor aqui de menos 75. Tá bem? Então, o S de x é igual a menos 75. E o S de x é o somatório de x ao quadrado menos n x barra ao quadrado. Somatório de x ao quadrado é igual a 50. E nx barra ao quadrado é igual a 36, que dá um valor de 14, tudo bem? Então, a estimativa, certo? O valor numérico do nosso parâmetro populacional beta 1 é igual a 75 dividido por 14, o S de XY dividido pelo S de XX. E esse valor é de aproximadamente menos 0,36. Ok? E a estimativa de beta zero é o quê? A estimativa de beta zero é a média amostral da variável resposta, 4,66, menos a média amostral da variável explicativa, 1,34, vezes a estimativa de beta 1, 5,36, menos 5,36, tudo bem, pessoal? Então, esse menos vai cancelar com esse menos aqui, isso aqui é para ser um sinal positivo, tudo bem? É um pequeno erro aqui, então, sinal positivo. Então, o valor, na verdade, não vai dar menos 2,52, vai dar 11,84, tudo bem? Então, a reta ajustada, na verdade, vai ser o quê? Ó? O nosso y chapéu vai ser igual a 11,84 menos 5,36. Tudo bem? Então, há um pequeno erro aqui nos slides. Ok? Prosseguindo. Então, vamos lá para algumas observações sobre a interpretação, certo? Então, até agora, qual foi a interpretação padrão que a gente viu para o nosso modelo? Então, aqui a gente tem, certo, um modelo estimado, uma reta estimada, e a interpretação padrão que a gente viu até agora é o seguinte, ó, que um aumento de uma unidade na variável x leva, em média, lembra que a nossa interpretação sempre é em média. Por que a interpretação sempre é em média? Porque a gente está estimando a reta de regressão. O que é a reta de regressão? A reta de regressão é um valor esperado, e o valor esperado é uma média. Então, a interpretação sempre será em média, tudo bem? Então, um aumento de uma unidade na variável x leva, em média, um aumento de beta 1 chapéu unidades na variável y, certo? Agora, se eu aumento x e a minha variável resposta também vai ser aumentada, isso significa que o beta 1 ele é maior do que zero, tudo bem? Então, essa é uma interpretação para quando a estimativa do beta 1 for positiva, ok? Mas se a estimativa de beta 1 for negativa, aí a interpretação vai mudar um pouquinho. Se a estimativa de beta 1 for negativa, um aumento de uma unidade na variável x leva, em média, uma diminuição de beta 1 chapéu unidades na variável y. Então, se a estimativa de beta 1 for positiva, se eu aumento o x, eu vou aumentar o y. Agora, se a estimativa de beta 1 for negativa, se eu aumento o x, o y ele vai diminuir, tudo bem? Eles têm uma relação contrária, ok? Então, no nosso exemplo aqui, ó, a gente tem uma estimativa de beta 1 de menos 0,36. O que aqui significa? Que o aumento de uma unidade na variável x leva, em média, uma diminuição de 5,36 unidades da variável y. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem que sempre prestar atenção no sinal da estimativa
coeficiente angular, tudo bem? Agora vamos lá, certo? Então, muitas vezes vocês vão se deparar com modelos, ou vocês vão ajustar, né, modelos com uma transformação, certo? E geralmente essa transformação vai ser uma transformação logarítmica, ok? Por que a transformação logarítmica? A gente vai ver um pouco mais para frente que na hora da gente verificar as suposições do nosso modelo, verificar se as suposições do nosso modelo estão sendo atendidas, se elas não tiverem, certo? Se a gente chegar à conclusão de que tem alguma suposição ali que não está sendo atendida, uma transformação que costuma resolver é a transformação logarítmica. Então, é muito comum a gente ver modelos de regressão ajustados através de uma transformação logarítmica, certo? Então, a gente pode aplicar essa transformação de três formas. A primeira é, aplica uma transformação na variável resposta, ok? E deixa a variável explicativa inalterada. A gente diz que a variável explicativa fica em nível, certo? Porque ela permanece inalterada. Então, o primeiro modelo, a primeira alternativa vai ser o log de y como uma variável resposta igual a beta 0 mais beta 1, variável explicativa mais o termo de erro, certo? A segunda maneira é, em vez da gente aplicar o logarítmico na variável resposta, a gente vai aplicar apenas na variável explicativa. Então, a nossa variável resposta ela vai ficar em nível, sem transformação, tudo bem? Então, vai ficar y, nossa variável resposta, igual a beta 0 mais beta 1, o log de x mais o termo de erro. Aqui o log, pessoal, é o log na base natural, log na base tudo bem? E a terceira alternativa é você aplicar a transformação logarítmica nas duas variáveis, tanto na variável resposta quanto na variável explicativa. Então, o modelo seria o log de y igual a beta 0 mais beta 1 log de x mais 1, certo? Então, quando a gente aplica a transformação logarítmica, essa interpretação que a gente acabou de ver, essa interpretação padrão, ela muda um pouquinho. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente estiver trabalhando com a transformação logarítmica, ok? Então, aqui eu tenho uma tabela com o tipo de variável resposta e variável explicativa e a interpretação que a gente vai dar para ela, certo? Então, a gente tem o padrão, certo? Que é variável resposta em nível e a variável explicativa em nível, ou seja, sem transformação. A interpretação é que a variação, certo, da variável resposta é igual a beta 1 a variação da variável explicativa, ou seja, o aumento de uma unidade, né, a variação de uma unidade em x é igual a uma variação de beta 1 unidades na variável y. Essa aqui é exatamente a mesma interpretação que a gente está utilizando, certo? O aumento de uma unidade, ou seja, uma variação de uma unidade na variável explicativa, leva em média um aumento ou uma variação de beta unidades na variável resposta, ok? Na variável y. Então, essa aqui é a interpretação padrão. Agora, quando a gente tem a variável dependente em nível e a variável explicativa transformação logarítmica, a gente vai ter a seguinte interpretação, certo? O aumento de 1%, ó, agora não é mais a variação de uma unidade na variável explicativa, é um aumento de 1%, certo? Eu deixei de trabalhar com as unidades da variável e agora estou trabalhando com a porcentagem. Então, o aumento de 1% na variável explicativa vai levar, em média, beta 1 dividido por 100 unidades da variável explicativa, tudo bem? Então, a regrinha prática aqui é o seguinte, toda vez que a gente tiver o logaritmo na variável, certo? A variação dela vai ser a variação percentual. E a variável que não está com a transformação logarítmica, a variação dela vai ser em unidades de medida da própria variável, tudo bem? Então, aqui, ó, eu estou com um log na variável x, então, variação percentual. O y está em nível, não tem transformação, então, variação na própria unidade de y, ok? Então, o aumento de 1%, ó, aumento de 1% em x vai levar, em média, um aumento ou uma variação de beta 1
dividido por 100 unidades da variável resposta, ok? Agora, variável explicativa em nível e a transformação logarítmica na variável resposta, tudo bem? Então, ó, como eu estou tacando o logaritmo na variável resposta, então a variação dela agora vai ser uma variação percentual, certo? Como o x está em nível, vai ser uma variação na própria unidade de medida de x, tudo bem? Então aqui vai ficar o seguinte, interpretação. A variação de uma unidade, certo? Na variável x, vai levar em média 100 vezes beta1% de y, certo? Uma variação de 100 vezes beta1% na variável resposta, ok? E quando eu tenho variáveis resposta e variável explicativa, todas as duas em logarítmica, então todas as duas vai ter uma variação percentual. Então, o beta1, aqui nesse caso, vai ser a variação percentual, o aumento de 1% na variável explicativa vai levar em média um aumento de beta1% na variável resposta, tudo bem? Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui são nesses dois casos aqui, ó. No caso onde eu tenho um log só em x ou no caso onde eu tenho um log só em y. Por quê? Porque aqui eu ainda tenho que fazer algumas manipulações numéricas, né? Quando eu tenho um log apenas na variável explicativa, eu vou ter que dividir o beta1 por 100. Se eu tenho um log apenas na variável resposta, eu vou ter que multiplicar o beta1 por 100, certo? Então, a gente tem que só tomar cuidado com essas transformações, tudo bem? No caso onde tem um log nos dois, então beta1 vai ser a variação percentual da variável resposta, certo? Exemplos. Então, a gente tem aqui, ó, um primeiro exemplo, uma reta estimada, onde a gente tem um log apenas na variável explicativa, certo? Então, a reta é y igual a menos 56,44 mais 45,32 o log de x, certo? Como que a gente interpreta o coeficiente angular? Vai ser o seguinte, o aumento de 1% na variável x leva, em média, um aumento de 45,32 dividido por 100, ó, beta1 dividido por 100, isso aqui vai dar igual a 0,4532 unidades de y, tudo bem? Professor, se fosse negativo, certo? Se aqui, ao invés de ser positivo, fosse negativo, em vez de ser um aumento em x, seria uma diminuição nas unidades de x, tudo bem? O segundo exemplo, a gente tem agora o log apenas na variável resposta. Um log apenas na variável resposta, então eu vou ter uma variação na unidade de x e uma variação percentual na variável resposta, tudo bem? Então, qual vai ser a interpretação dessa reta aqui? O log de y igual a 2,67 mais 0,11x. Interpretação é a seguinte, que um aumento de uma unidade na variável x, ó, aqui como log de x, na primeiro, como era o log de x, era uma variação percentual. Agora é uma variação na unidade do próprio x. Um aumento de uma unidade na variável x leva em média um aumento de 100 vezes 0,11, que é igual a 11% em x, uma variação de 11% na variável resposta, ó, 100 vezes beta1%, tudo bem? E o último exemplo seria o log nas duas variáveis, tanto na variável explicativa quanto na variável resposta. Então, o modelo é log de y é igual a 1,38 mais 1,06 ln de x, certo? Então, como é o ln de x, vai ser uma variação percentual em x. Como é o ln de y, também vai ser uma variação percentual em y, tudo bem? Então, o aumento de 1% na variável x leva, em média, um aumento de 1,06% na variável y, certo? Então, aqui nesse terceiro caso, eu não preciso mais fazer nenhum tipo de manipulação, ou de dividir ou de multiplicar, tudo bem? Já é o próprio parâmetro direto como uma variação percentual da nossa variável resposta, ok, pessoal? Então, gente,
Esses são os 3 casos, certo? Onde a gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Professor, se a gente estiver trabalhando com outros tipos de transformação. Pessoal, transformações em regressão, ela é complicada porque quando você aplica uma transformação, você está mudando a unidade de medida das suas variáveis, certo? Então, por exemplo, se você está trabalhando em metros e você eleva, por exemplo, ao cubo a sua variável, que está em metros, então agora ela vai estar medida em metros cúbicos, certo? Então, a interpretação ela vai mudar muito porque a unidade de medida está mudando. Quando a gente aplica uma transformação logarítmica, não muda tanto, por quê? Porque o log ele vai fazer uma variação percentual. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.